Eu gostaria de reconhecer que eu estou morando no território do povo Coast Salish, que inclui os territórios do povo Squamish, Musqueam e Tsleil-Waututh, também conhecido como Vancouver. É um prazer estar aqui nessa mediação desse debate com a Maria Júlia Andrade Zanon e com a Sônia Guajajara, importantes lideranças da luta pela terra e pela água no Brasil. Eu gostaria também de agradecer a Kairos, especialmente a Gabriela, pela oportunidade de estar fazendo esse trabalho voluntário e de estar fortalecendo os laços entre as organizações brasileiras e canadenses, e também por ter organizado, né, ajudado a organizar esse evento de hoje. Um evento que está tratando de um tema super urgente, né? Nesses últimos tempos, a gente teve pelo menos 3 grandes principais eventos que foram causados pela mineração. O primeiro que eu destacaria é o rompimento da barragem lá em Godofredo, Viana, no Maranhão. A violência contra o povo Yanomami em função do garimpo, que a Sônia vai falar, imagino, depois, e também os ataques contra o povo Munduruku, também por conta do garimpo. Na última semana, a gente teve o incêndio de uma das casas das lideranças, da Casa das Mulheres Munduruku, no Pará. Então, a gente vai fazer uma rodada de apresentação, de uma introdução de 5 minutos da Sônia e da Maria Júlia. Depois a gente vai fazer outras 2 rodadas de questões e no final a gente vai fazer uma rodada de perguntas do público. Então, a gente poderia começar em ordem alfabética, pode ser? Maria Júlia? Então, Maria Júlia, você poderia começar nos falando um pouquinho sobre o trabalho do movimento do movimento pela soberania popular na mineração, né? Antes disso, eu vou te apresentar. A Maria Júlia faz parte da coordenação nacional do movimento por soberania popular na mineração. Ela possui um mestrado em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, tem trabalhado como pesquisadora e ativista em diversas organizações sociais do Brasil. Atualmente, ela dá aula na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo Brasil, e coordena pesquisas sobre os impactos ambientais da mineração no Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. E depois eu vou apresentar melhor a Sônia Guajajara. Então, bem-vinda, Maju, você tem a palavra. Primeiro, eu quero agradecer a Kairos pelo e por esse esforço que a Kairos está fazendo, então, da tradução de tantos materiais, né? Essa ponte da tradução é justamente tão importante, porque é o que vai fazer as pontes entre nós, né? Para a gente conseguir trocar as nossas experiências, não, apesar das línguas diferentes. Mas eu queria começar, Sônia, dizendo assim que eu fiquei muito feliz quando me falaram que você estaria na atividade. Acompanho sua trajetória assim, há muitos anos. Você assim, é uma inspiração enorme para as mulheres do MAN, enorme mesmo. E toda a solidariedade, sabe, Sônia? Assim, tudo que você está passando agora, mais uma vez, toda perseguição, assim, se sinta abraçada pelas mulheres que estão tentando enfrentar a mineração. A gente tem acompanhado assim, muito de perto, sabe, toda a sua história. Dizer isso, assim, para dizer que nós estamos, né, como a Rachel apresentou no começo, vivendo um momento muito difícil no Brasil. Não é uma novidade as coisas que estão acontecendo. O Brasil sempre foi um país muito desigual, de enorme concentração de riqueza, de enorme expoliação dos nossos bens naturais.
de enorme perseguição aos povos indígenas, à população quilombola, aos lutadores sociais. Mas desde a eleição do Bolsonaro, desde o golpe de 2016, tudo isso piorou muito. Então, o que a gente está vivendo é uma profunda intensificação, aceleração de problemas que, na verdade, são estruturais no Brasil. E que está pior. E, assim, de fato, não está fácil, né? A gente viver a pandemia durante o governo Bolsonaro, e tanta contaminação. Nós temos hoje, por exemplo, vários militantes do MAN contaminados. E um militante nosso, semana passada, quase faleceu porque não conseguia vaga nos hospitais de Marabá, no Pará. Então, é muito concreto tudo que a gente está vivendo. Então, é uma intensificação no ataque aos povos indígenas, nas populações tradicionais, um aumento absurdo na exploração da natureza e na tentativa de flexibilização de legislação ambiental para facilitar os licenciamentos ambientais, um aumento da pobreza, um aumento da desigualdade social, e no tema que eu acompanho diretamente, aí eu termino aqui, Fabrício, um aumento da exploração mineral no Brasil. Ano passado foi um ano de um aprofundamento nos processos de licenciamento para mineração enorme, tanto em novos projetos, quanto em expansão de projetos já existentes. Isso se materializa num boom de garimpo ilegal na Amazônia, em muitas terras indígenas, inclusive. Isso também não é novo, isso também é um problema muito antigo, e ele agora tem mais liberdade de ação, inclusive de incentivo, né? E no estado que eu converso com vocês, que é Minas Gerais, é uma região que tem muita mineração, muito antiga, é um absurdo, assim, nós temos processos de licenciamento que já eram muito frágeis, agora sendo conduzidos através de sessões, assim, de Zoom, de Google Meet, que duram 1 hora e o projeto está aprovado. Então, tudo que era estrutural no Brasil, isso se aprofunda muito. Então, eu faço parte de um movimento que tem acompanhado, um movimento muito novo no Brasil, que existe há 8 anos, que tenta acompanhar, então, os conflitos ligados à mineração. Eu encerro aqui, nessa primeira fala. Muito obrigado, Maju. Eu convido agora a Sônia a fazer a sua fala introdutória. A Sônia é secretária executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ela tem formação em letras e enfermagem e é também especialista em educação especial pela Universidade Federal do Maranhão, onde ela nasceu. A Sônia iniciou a sua atividade, a sua militância na articulação dos povos indígenas do Maranhão, o que levou ela depois a assumir a secretaria executiva da APIB. E, recentemente, a Sônia tem sido vítima de diversas intimidações, né, por parte do governo federal. Então, Sônia, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, fazer esse esforço. Eu sei que hoje esse é o teu terceiro webinário. Eu acompanhei que de manhã você estava no lançamento dos cadernos da CPT, depois de tarde na audiência pública da Câmara dos Deputados. Então, muito obrigado mesmo pelo esforço. E se você puder falar também sobre o impacto da pandemia, sobre os povos indígenas, você tem a palavra. Obrigado. Olá, gente, boa noite a todas e todos. Muito obrigada pelo convite, né? Agradeço muito também pela oportunidade de poder estar aqui hoje, né? Saudar aqui também a Maria Júlia, né? Parabenizar aí pela fala rápida, mas forte, né? Bem informativa. É um momento muito difícil, né? Que a gente está passando. São, né? Assim, umas barreiras muito difícil e também muito perigosa, né? Onde tem uma pandemia aí no meio que chega para piorar ainda mais tudo que a gente já estava passando, né?
Então, nesse momento, o cenário para os povos indígenas, para os povos e comunidades tradicionais, né, ribeirinhos, todo mundo que está aí, né, nos territórios, é um cenário muito difícil, onde vem ataques de todos os lados, invasões de todos os lados, né? Leis que existem, mas que não são cumpridas, e a gente fica tentando encontrar refúgios, né? Refúgios aí para se proteger, mas não estamos conseguindo encontrar. Por quê? Né? O próprio acampamento Terra Livre desse ano trouxe como tema: a nossa luta ainda é pela vida, não é apenas um vírus. Não é apenas um vírus, porque não é só a pandemia que nós estamos enfrentando, do novo coronavírus, né? Nós temos aí a pandemia da própria conjuntura política, o próprio governo federal, né, que quer a todo custo não só retirar direitos conquistados, mas retirar a nossa identidade, o nosso modo de vida, né? Então, tem o vírus do próprio governo, tem o vírus do desmatamento, tem o vírus da mineração, do garimpo, da grilagem, né? Das medidas legislativas no Congresso Nacional e o próprio governo federal, né? Então, a gente vinha sempre lutando contra essa impunidade ali em Brumadinho, ali em Mariana, né? E passam-se já 5 anos e a situação continua totalmente impune e as águas contaminadas igual, né? E aí nós estamos agora tendo que enfrentar esse projeto de lei que está no Congresso Nacional, né? Que querem a qualquer custo aprovar. Tem as grandes mineradoras, né? A própria canadense Belo Sun, a Vale aqui, a Anglo América, que ficam pressionando os parlamentares, né? Ficam pressionando o governo, o Poder Executivo, para aprovar lei no Congresso para liberar a mineração. Então, é muito grave, porque a gente já conhece bem a consequência do garimpo. Nós estamos vivendo isso agora, né? Esses ataques nos territórios, essas invasões às aldeias, essa perseguição às lideranças, né? E se o garimpo causa tudo isso, imagina as grandes empresas de mineradoras entrando nos territórios, né? Nós sabemos bem as consequências do garimpo, né? A prostituição, o alcoolismo, as doenças, né? Tudo que chega ali é uma afronta direta à vida das pessoas. Então, esses últimos ataques agora nos Yanomami, né, de metralhadora, de gás lacrimogênio nas comunidades, não é somente por decisão dos garimpeiros que estão ali, né? Mas é uma própria incitação do governo federal que acaba respaldando esses atos de violência e de invasões. E esse último agora, né, esse ataque, esse incêndio na casa das mulheres de Munduruku, também é essa tentativa, né, de intimidar para a gente poder recuar da luta, porque estão, de todas as formas, tentando nos calar, tentando calar a nossa voz para que esses projetos de destruição passem de forma fácil, né? Mas a gente não vai recuar, de forma alguma. Estamos fortalecendo a luta das mulheres, estamos empoderando cada vez mais mulheres para estar nessa linha de frente, né? E também toda essa articulação com nossas bases. A pandemia nos impede de chegar em Brasília em grandes mobilizações, mas a gente vai enfrentar com as nossas armas. Continuamos denunciando, continuamos articulando a pressão internacional, continuamos, né, utilizando dessas mídias alternativas, a imprensa, para visibilizar todos esses ataques, né? A pandemia já matou cerca de 1.054 indígenas no Brasil, constatados, né, testados para coronavírus. Se a gente traz aí todos os outros casos de mortes que aconteceram nesse período, que não pelo coronavírus, mas como consequência, né, do negligenciamento, esse número pode ser muito maior, né? Já contaminou 163 povos, considerando aí mais da metade dos povos indígenas no Brasil, e
mais de 54 mil pessoas indígenas em todas as regiões, né? Então, é muito grave. A região amazônica é a região mais contaminada, a região mais afetada, e continua muito grave, né? Falam agora da terceira onda, mas a gente não fala em terceira onda, a gente fala com uma continuidade, porque ainda não acabou em momento algum essa pandemia, né? E a vacina chegou, foi um momento de muita esperança, mas não chegou para todo mundo. E para nós, povos indígenas, também, embora estejamos no grupo prioritário, mas nós temos aí 42% da população indígena que não estão sendo atendidos pelo plano de imunização do governo federal, porque o governo federal deixou de fora os indígenas que estão em áreas não homologadas, né, terras não demarcadas, indígenas em contexto urbano e indígenas que não estão no sistema de cadastro lá do atendimento à saúde indígena, lá no posto de saúde. Então, com isso, cerca de 42% da população indígena estão sendo excluídos do plano de vacinação. Então, gente, é isso. Estamos aqui, né, para poder falar contra todos esses projetos de mineração que destrói o meio ambiente, né, e tenta destruir as nossas vidas. E a gente vai enfrentar com a nossa unidade, com a nossa força da ancestralidade e com toda essa força da resistência que a gente já faz há 1521 anos. Há 521 anos, desculpa. Muito obrigado, Sônia. Realmente é muito inspirador ouvir o teu testemunho. Eu queria agora pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre esse projeto de lei 191. Quem que são as forças que estão pressionando para que esse projeto avance, quais que são os impactos que esse projeto vai ter sobre as comunidades representadas tanto pelo MAN quanto pela PIB e as comunidades em geral, né? E como que o MAN e a PIB enxergam, avaliam esse projeto de lei. Maju. Acho que uma coisa importante dizer é que os povos indígenas, na sua imensa diversidade, têm as suas organizações e associações próprias, e nosso esforço com o movimento popular é tentar apoiar qualquer iniciativa que vem, então, das associações que estão organizadas, né? E aí, especialmente com a PIB, né? Teve um esforço que ele foi suspenso, né, por conta da pandemia. Não sei se a Soninha lembra que a gente ia fazer, em março do ano passado, uma reunião do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração com a PIB, né, com lideranças da PIB, em março do ano passado, em Brasília, para poder tentar juntar, então, as ONGs, os grupos de pesquisa, os movimentos populares, para tentar ser um reforço, assim, para poder tentar se adiantar nas movimentações, né, do Bolsonaro. E as passagens chegaram a ser compradas, e aí foi decretada a pandemia, e foi suspenso. Então, isso que está acontecendo agora, esses ataques, que agora os últimos foram, então, contra as mulheres Munduruku, algumas aldeias Munduruku, e o Yanomami também nesse último período, isso, na verdade, é algo que o Bolsonaro tem dito com muita veemência durante toda a campanha dele. Tem essa frente de incentivar, na verdade, os garimpos, em toda a Amazônia, e aí, em paralelo, uma tentativa de garantir com que grandes projetos, como a Soninha já disse, né, de escala industrial, dessas grandes mineradoras multinacionais, eles sejam permitidos. Hoje, em tese, não pode acontecer mineração em terras indígenas homologadas, ou seja, que terminaram o seu processo de demarcação. Aí tem duas questões. Primeiro que, assim, nos últimos muito bons anos, e aí antes mesmo de Bolsonaro, toda a luta do setor do lobby, das mineradoras, do agronegócios e do que permeia, então, os últimos governos em Brasília, é de tentar não deixar acontecer novas demarcações, né?
e, ao mesmo tempo, tentar com que a Amazônia se torne atrativa, né? Usar a diversidade geológica, vamos dizer assim, da Amazônia para ser atrativo de grandes investimentos. A Sônia também disse na fala dela inicial a Belo Sun. A Belo Sun é uma grande empresa canadense que minera o ouro, que quer minerar a volta do Xingu. E que teve, então, uma facilitação pela instalação de Belo Monte, ou seja, muito antes, infelizmente, desse terror que está vendo, esse inferno no governo Bolsonaro, já se olhava para a Amazônia tentando se extrair as riquezas geológicas, né? Como se o que fosse mais importante são as riquezas geológicas. Então, o que está acontecendo agora é uma investida realmente muito mais coordenada e que ela, então, está indo em duas frentes. Esse projeto de lei que você citou, Fabrício, ele não é o único projeto de lei que existe na Câmara e no Senado que tenta tanto transformar grandes garimpos como legais, quanto garantir a exploração de mineração em escala industrial. Então, isso acho que é triste, mas é importante dizer que, apesar de termos aqui piorado, muito desses investimentos que estão agora vindo com mais força, eles já estavam tendo um lobby assim muito, muito forte, inclusive nos governos petistas. Então, o ataque, de novo, ele não é novo. Ele na verdade, mas agora nunca tivemos, nesse nosso período assim democrático, né, pós-ditadura, nunca realmente teve tantas condições para que esse projeto de lei que você citou e outros, que já tiveram vários outros mesmo, que chegaram a criar comissão na Câmara para que ele fosse tramitado, para que tivesse condições de realmente ser implementado. Acho que eles vão ter mais dificuldade com essa mineração em escala industrial, pela pressão internacional que acontece, por isso que eu acho que atividades como essa são muito importantes, e uma pessoa como a Sônia, que consegue também falar tão para fora do Brasil, é tão importante, porque isso ajuda com que segure, mas aí, então você tem essa situação, né? A grande mineração, entre muitas aspas, a grande mineração está sendo segurada, mas o garimpo está comendo tudo. Então, o garimpo ilegal não se trata daquela ideia assim bucólica de pessoas ali com uma bateia na beira do rio, tirando um pozinho de ouro. A gente está falando de dragas gigantescas, de um maquinário industrial pesado e que está causando uma destruição no seu lugar ali de instalação, que é também irreversível. Obrigado, Maria Júlia. Sônia, você poderia complementar qual que é a perspectiva da PIB sobre esse ponto? Uhum. A gente tem se colocado totalmente contra esse projeto de lei, né, 191, desde a chegada dele no Congresso, porque antes tinha um outro também, que era o projeto 1610, né, que já tramitava lá há algum tempo. E aí agora esse é de origem do próprio Poder Executivo, né? Foi Bolsonaro que apresentou esse projeto de lei ao Congresso Nacional, né? E aí ele tenta, né, regulamentar a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas, né? Eles falam reserva, mas em territórios indígenas, só para consertar a palavra como eles chamam, né? Então, é uma iniciativa do governo federal que vai sempre, né, a esse encontro do que defende já Bolsonaro desde muito tempo, né? E desde a posse ele já defende, né, como ele fala, esse aproveitamento econômico de territórios indígenas. E aí tem a questão do minério, tem o agronegócio, que está a todo custo também querendo aprovar uma lei do arrendamento para entregar os territórios indígenas para as grandes produções, né? E aí, uma das viagens dele em Roraima, né, Bolsonaro falou, tem 3 trilhões embaixo da terra, e o índio tem o direito de explorar isso de forma racional, obviamente. O índio não pode continuar sendo pobre em cima de terra rica.
porque a visão que eles têm de tudo que é recurso natural é o lucro, né? E é sempre esse lucro a partir da destruição, né? É sempre esse lucro a partir, né, dessa exploração desenfreada, porque o que vale mesmo é o que eles vão lucrar disso de dinheiro, né? Não importa o que fica ali, né, de prejuízo para os modos de vida, de prejuízo para as identidades, de prejuízo para o meio ambiente, né? O que importa é agora. Ninguém está preocupado com o futuro, ninguém está preocupado que isso agora vai gerar prejuízos irreversíveis, né, para as próximas gerações. Então, esse projeto de lei, como ele está, né, ele define condições específicas para a pesquisa e lavra de recursos minerais, né, como ouro, minério de ferro e hidrocarbonetos, petróleo, gás natural, né, e também para o aproveitamento hídrico de rios para geração de energia elétrica, né, nos territórios indígenas. Então, é um projeto de lei que está ali, que ele abraça logo tudo, né? Tudo que é tipo de exploração que eles têm direito, né? E aí, para isso, né, vale tudo, né? Vale incitação a esses conflitos, vale esse divisionismo que eles estão provocando entre os povos, entre as famílias, né? Quer trazer um para tirar foto e dizer que tem apoio dos povos indígenas, né? Mas hoje a gente acabou tendo uma notícia boa até em relação à Anglo-América, né? Porque a Anglo-América tem 27 pedidos de requerimentos lá na Agência Nacional de Mineração, e nós temos feito uma articulação, né, a PIB, junto com a Amazon Watch e outras entidades, para pressionar a Anglo para retirar esses requerimentos, porque ali onde a área que eles estão requerendo são áreas que estão sobrepostas, inclusive, né, no território Sairé-Maibu, que é lá do povo Munduruku, né? E aí hoje a Anglo informou por e-mail, né, por e-mail para nós, que eles revisaram as 27 autorizações de pesquisa, né, e estão retirando, né, esses pedidos. A gente pediu para eles formalizarem isso, né, porque a gente só vai confiar também quando eles formalizarem. E desses 27, né, 13 eram esses requerimentos que estavam lá para a terra dos Munduruku, né, Sairé-Maibu. Então, se eles retiram mesmo, para nós é um ganho hoje, né? É um ganho hoje porque a gente vai conseguir agora tentar levar a Polícia Federal de volta, né, para lá para retirar os garimpeiros, invasores lá, né, que provocaram esse conflito esses últimos dias. Então, a luta agora, nesse momento, lá no território Munduruku, né, lá pelas lideranças, é pressionar para que a Polícia Federal volte para concluir a operação. Que mesmo por determinação judicial, eles ficaram lá 2 dias, né? E como o Ministério da Defesa não garantiu a logística para a Polícia Federal permanecer ali, eles retornaram. Então, foi também uma ação programada do Executivo para que a operação não desse certo, né? Porque Bolsonaro já disse, né, de que lado que ele está e quem é que ele defende. Defende garimpeiro invasor, madeireiro invasor, grileiro, né? Bolsonaro e toda a sua trupe aí do Executivo, eles são porta-vozes legítimos, né, de todos esses setores, mineradoras, agronegócio e pecuária, né, dos grandes latifundiários. E aí nós temos feito esse enfrentamento, né? E por fazer esse enfrentamento diário, né, por medida judicial, por mobilização, né, por articulação internacional, aí a gente é isso, né? Perseguido, criminalizado, quando não assassinado. Saiu hoje o caderno de conflitos da CPT, né? Que lançou hoje os dados da violência no campo em 2020, e dali, né, 18 assassinatos em 2020, e dos 18 assassinatos, 7 são indígenas, né? Então, é um momento tenso, mas a gente segue firme aí para poder proteger as lideranças, proteger nosso modo de vida, proteger o nosso território. Muitíssimo obrigado, Sônia. Uma grande notícia mesmo essa de que a Anglo-América está retirando os requerimentos, né, para explorar
a mineração nas terras indígenas. E a última questão que eu teria é quais que são os impactos em termos de saúde e de segurança que a mineração tem nas comunidades que vocês acompanham. Maria Júlia. Então, gente, eu comentei com vocês que eu estou conversando de Minas Gerais. Eu sou mineira, eu moro em Ouro Preto, moro muito perto de Mariana, que é quando aconteceu o primeiro grande, não é o primeiro rompimento de barragem do Brasil, o primeiro rompimento que matou tanta gente e que teve um impacto ambiental tão profundo. E é o mesmo estado onde está Brumadinho, que em 2019 rompeu outra barragem também da Vale, matou 273 pessoas e 10 pessoas ainda estão não localizadas, né, na lama de rejeitos. É tão sinistro pensar isso, porque foram, então, 273 pessoas em Brumadinho. Tem morrido em Brasil, nessas últimas semanas, uma média de 2.000 pessoas por dia. Isso porque, entre muitas aspas, melhorou, porque 1 mês e meio atrás estavam morrendo 4.000 pessoas. E foi uma comoção, não foi uma notícia que circulou, foi uma notícia que saiu, né? Saiu assim, os dados, aquelas imagens horríveis da lama. E essa é a cara mais pública para uma parte da população do Brasil de saber o que é mineração. Para muita gente de classe média urbana, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, foi descobrir que existia mineração no Brasil e o estrago que pode causar quando viu as imagens da lama, de Mariana, quando viu as cidades ali, os distritos sendo destruídos, quando viu a lama chegando no Rio Doce, chegando no mar, e quando viu tanta gente morrendo em pouquíssimos segundos em Brumadinho. Mas essa destruição que foi causada em segundos, nesses dois rompimentos, nesses dois maiores rompimentos, é destruição de todo dia. Hoje, em Minas Gerais, nós temos mais de 1.000 pessoas, nesses últimos 2 anos, que foram removidas de suas casas pelo risco de novos rompimentos. Inclusive, familiares meus, de uma cidade vizinha de onde eu moro, Itabirito. Porque nós temos os rompimentos que criaram essa comoção e nós temos o que é o convívio diário com a mineração. Do risco de quem mora abaixo da barragem, do risco das explosões, do barulho, da poeira. Uma questão fundamental, a contaminação das águas, e a contaminação das águas em todos os níveis, é a contaminação das águas no entorno, das águas superficiais, das águas subterrâneas. Não existe ter uma mina da Vale de extração de minério de ferro de grande escala e você ter nascente perto. Uma mina grande de minério de ferro seca aos 6 quilômetros ao redor, no raio de 6 quilômetros, seca todas as nascentes. Então, esse divisionismo, a Sônia também comentou, é o que eu sinto assim, que acontece toda vez que chega a mineração. Quando a mineração tem um anúncio que vai chegar, é um anúncio que vai gerar emprego, que vai gerar arrecadação fiscal, que vai gerar melhoria de vida, é o progresso, né? Não é assim? E o que deixa, o saldo negativo que deixa, e eu falo de uma região que é minerada há mais de 300 anos, é simplesmente a gente não ter a possibilidade de fazer agricultura em muitos lugares de Minas Gerais, porque não existe água limpa para fazer agricultura. A inviabilidade, aí é muito profundo quando a gente está falando das populações tradicionais, dos modos de vida, do modo de vida camponês, que é outra relação com o ambiente, outra relação com a terra. Então, não é compatível. Não existe conciliação possível entre os modos de vida das populações que vivem na agricultura familiar, que vivem em territórios quilombolas, que vivem em territórios indígenas, com a mineração. E aí tem a questão do aumento da violência, que também é muito comum quando tem a chegada da mineração, né? E essa violência e esse impacto, ele não acontece da mesma forma para todo mundo. Ele é pior para as mulheres. E isso é uma frente que a gente tem tentado trabalhar dentro do MAN
e em outros movimentos da Via Campesina. Temos assim um protagonismo das mulheres tão forte no Brasil em tantas lutas. Quando a gente pensa na luta Munduruku, aí não tem como não pensar no que são as mulheres Munduruku e toda a fala pública que tem, as cartas e que chegam e que noticiam o que está acontecendo. Não existe a gente pensar a mobilização contra a instalação de projetos de mineração e não pensar que em quase todo lugar do Brasil a maioria das pessoas que estão se mobilizando são mulheres. E são mulheres que estão sofrendo, que sofrem mais violência, violência, não tem meias palavras, é aumento de estupro, é aumento, inclusive, da violência doméstica, porque a mineração é um setor de empregos muito precários, de empregos, de contratos muito temporários, e é um setor que é muito masculino. E esses homens que trabalham na mineração são homens muito embrutecidos e que descontam nas suas companheiras, nas suas filhas, nas suas namoradas, nas suas esposas. Quando tem mineração já instalada, nós temos mais poeira, nós temos mais explosão, nós temos, então, mais roupa suja por essa poeira, mais casa suja por essa poeira. E a carga de trabalho numa sociedade machista como é a nossa é das mulheres, né? O cuidado dos doentes é como se fosse natural ser das mulheres. Então, é um peso assim, enorme. Dos lugares assim, que eu acompanho em Minas Gerais, Anglo-América, que destrói assim, uma parte linda de Minas Gerais, que é a Serra do Espinhaço, Projeto Minas Rio, eu quase não conheço alguma liderança mulher que não sofreu já violência, inclusive sofre violência porque é liderança, porque está saindo, porque está viajando, porque está falando, porque está indo nas audiências e está falando, e isso vira um risco maior para a sua vida. E, inclusive, assim, a todo momento nós estamos aqui tendo que deslocar alguma companheira de algum lugar porque ela está sofrendo violência do seu, entre aspas, também companheiro. Então, quem são essas mulheres que estão em luta no Brasil contra a mineração? Elas são indígenas, elas são quilombolas, elas são agricultoras, elas são pesquisadoras e professoras que são parceiras da luta, elas são jornalistas, mulheres que estão tendo coragem de falar. Aqui eu estava vendo entre os participantes, nós temos várias dessas mulheres aqui. Eu queria saudar uma mulher que, na verdade, é canadense, mas que é a brasileirada, que é a Judith Marshall, uma grande companheira, assim, uma grande pessoa e que nos ajudou muito assim nesse começo do MAN a tentar entender, inclusive, o que é esse peso também de ser mulher em luta contra uma mineração. E se o mundo de trabalho é muito masculino, a luta contra a mineração no Brasil ela tem uma cara muito feminina, ela é muito, muito protagonizada por mulheres. Aí eu vou para o Fabrício passar um videozinho, que é um vídeo de uma luta do 8 de março de 2016, que mulheres do MST e mulheres do MAN se juntaram e ocuparam uma área da Vale, pertinho da barragem de Fundão, que foi a barragem da Vale que rompeu em 2015. Foi a primeira vez naquela região, que existe mineração desde sempre, que houve uma luta de ação direta, de ocupação de rodovia, de ferrovia, a gente ocupou tudo, rodovia, ferrovia, área administrativa da Vale. Foi a primeira vez na história dessa região que houve uma luta assim, de ação direta, e essa luta foi feita por mulheres. Aí eu quero encerrar aqui minha participação, agradecendo, dizendo a Sônia, assim, de novo, assim, é uma honra, viu, estar aqui com você hoje. E agradecer mesmo ao Fabrício, a Gabriela, da Kairos, a Rachel, e que bom, assim, que a gente está também tendo esse momento aqui entre nós, e eu encerro passando esse videozinho. Vida de alguém! Quanto vale a vida vale? Quanto vale a vida de alguém? Eu era uma mãe. Quando a lama chegou, o meu menino que estava aqui agarrado na minha mão, só de 4 anos, foi enterrado. E se isso não fosse o suficiente, aquele que eu carregava aqui, lama e sangue virou! Lama e sangue virou!
sentimentos de choro e de tristeza. Mas, principalmente, companheiras, hoje, mais uma vez, a região sudeste mostrou a grandeza que a luta das mulheres tem realizado em demonstrar que só é possível construir uma outra vida se enfrentarmos o capital. Só é possível construir uma reforma agrária se enfrentarmos uma empresa como a Vale. E só é possível construir uma vida de igualdade entre homens e mulheres, se realizarmos lutas de enfrentamento direto ao capital. Transgredimos a ordem, o futuro se torna respirável. Quando transgredimos a ordem, o futuro se torna respirável. Quando transgredimos a ordem, o futuro se torna respirável. Muito impactante, né, esse vídeo. Muito obrigado, Maria Júlia, por compartilhar. Quando transgredimos a ordem, o futuro se torna respirável. Sônia, você gostaria de acrescentar alguns elementos da perspectiva indígena sobre os impactos da mineração para a saúde e para a segurança dos povos indígenas? Acho que esse vídeo é o retrato claríssimo, né, de todas as consequências da mineração, né, que ela causa na nossa vida, né, o rastro de destruição que ela deixa, né? Mas eu queria só lembrar aqui esses áudios dos garimpeiros que circularam nesses últimos dias, né, do mês de abril, quando eles estavam organizando uma mobilização em Brasília, né? E aí, aqueles áudios revelam muito como eles estão dispostos, né, a investir pesado para continuar essa exploração, né? O mês de abril, que sempre foi considerado por nós o abril indígena, o abril da resistência, o abril do acampamento Terra Livre, né? Esse ano eles tentaram hackear o abril indígena e fazer uma luta contrária, né? E aí circulou aqueles áudios dos garimpeiros fazendo vaquinha, fazendo coleta. Quem dá mais, né? Fulano já deu 10 mil, o garimpeiro tal já deu 5 mil. Precisamos conseguir um bom recurso para levar esses índios para Brasília. Qual que era a intenção de levar esses índios para Brasília? Era que esses índios, né, que eles estavam chamando ali de aliados, eram os indígenas que eles queriam usar para colocar lá em frente ao Supremo Tribunal Federal e fazer protesto contra as medidas favoráveis que o Supremo vem adotando, né, em relação aos povos indígenas, né? Então, queriam que os indígenas fossem para lá protestar contra o Supremo e pedir para o governo federal agilidade na aprovação desse projeto de lei da mineração. Então, olha só que absurdo, né? E nesses áudios que eles falam da arrecadação, da vaquinha, eles falavam ainda, né? Aqui no garimpo tem emprego para todo mundo, né? As mulheres vão para lá, as mulheres são cozinheiras, as mulheres são lavadeiras, as mulheres... ainda falou, tem até outros servicinhos extra, caso elas sejam solteiras. Então, imagina, é escancarado a forma como eles estimulam ali a prostituição, o abuso sexual mesmo, né? Essas mulheres que vão para lá serem estupradas, serem abusadas, exploradas, né? E aí eles ainda fazem propaganda pública, né? Chamando as mulheres ali, que lá tem um servicinho extra, né? E aí eu queria ressaltar esses áudios para a gente só sentir o quanto o garimpo é nocivo, né? O quanto é prejudicial, o quanto o garimpo é letal para todo mundo. Além de toda a contaminação, né? Além de toda a destruição dos rios, contaminação das águas, né? Toda essa doença que leva para dentro dos territórios indígenas, ainda deixa todo esse
rastro aí que é totalmente irreversível, né? Então, nós temos que nos colocar sempre, né? Sempre contra toda essa lógica de desenvolvimento que eles têm, né? Que é um desenvolvimento a partir da destruição, né? É um desenvolvimento a partir do desmatamento, né? É um progresso a partir da morte. E é exatamente isso, né, que o garimpo deixa. Muito obrigado, Sônia. Antes da gente passar para as questões do público, eu gostaria de convidar o Devin Holterman, que é coordenador de comunicação e captação de recursos da Rede Canadense sobre Responsabilidade Empresarial, que é também doutor em Geografia Humana pela Universidade York, e por um longo tempo tem se envolvido na luta por justiça social e ambiental, tanto no Canadá como no mundo. E o Devin hoje vai nos apresentar a proposta da Rede Canadense sobre Responsabilidade Empresarial de legislação sobre a devida diligência em direitos humanos e meio ambiente. Então, bem-vindo, Devin. Você tem a palavra. Yes, thank you so much for organizing this very important event. Muito obrigado por organizar esse evento tão importante e por me convidarem para participar dele. Estou muito feliz por estar com vocês todos hoje. Já aprendi bastante essa noite. Como o Fabrício disse, meu nome é Devin Holterman. Eu sou coordenador de comunicações e captação de recursos da Rede Canadense de Responsabilidade Corporativa, a CNCA, e eu vou falar um pouco sobre a nossa corporação. Para quem não sabe, a CNCA é o órgão nacional de coordenação de grupos da sociedade civil e sindicatos que avançam nos negócios e nos direitos humanos no Canadá. Essa organização foi formada em 2005 e ela reúne 39 ONGs ambientais e de direitos humanos. Também incluímos organizações religiosas, sindicatos e grupos como o Kairos. A gente quer garantir que as comunidades que tenham sido impactadas ao redor do mundo recebam os devidos recursos e que as que as empresas que estão envolvidas em abusos da terra e das pessoas sejam responsabilizadas. Sabemos que algumas empresas no Canadá estão envolvidas com esse tipo de abuso no mundo todo. O Canadá, infelizmente, não estabeleceu as regras que exigem que as empresas canadenses respeitem os direitos humanos e o meio ambiente em suas operações globais e suas cadeias de suprimento. Em vez disso, o Canadá conta com um conjunto de mecanismos voluntários para acabar com o mau comportamento corporativo. Esses mecanismos, a gente sabe, depois de muitas décadas de experiência, não funcionam bem na proteção dos direitos humanos. O abuso corporativo não é um problema exclusivo do Canadá. Então, para garantir a responsabilidade corporativa, vários países promulgaram ou estão promulgando leis que exigem que as empresas revejam suas atividades e relacionamentos comerciais, identifiquem riscos em potencial para as pessoas e o planeta decorrente dessas atividades, tomem medidas para mitigar e enfrentar esses riscos e garantam reparação para as pessoas que foram prejudicadas. Isso é chamado de direitos humanos e diligência ambiental, ou do diligência ambiental, e você verá esse termo muito em discussões sobre responsabilidade corporativa internacional. Então, com base nessas propostas internacionais que têm aparecido nos últimos anos, a CNCA tem trabalhado com profissionais jurídicos, especialistas no assunto, parceiros globais, para elaborar uma legislação modelo. Queremos colocar isso na lei canadense,
em relação ao respeito corporativo pelos direitos humanos e pelo meio ambiente. Mais cedo lançamos este projeto de lei modelo, hoje cedo, e vamos estar discutindo ele em breve, em um dos elementos centrais em breve. Então, a ideia é que as empresas canadenses sejam responsabilizadas pelos direitos humanos e os danos ambientais em suas operações globais e cadeias de suprimentos. Nesse caso, a empresa estaria sujeita a ações judiciais no Canadá e teria que reparar seus danos ou fazer sua due diligence. Eu vou discutir os 3 elementos fundamentais da proposta de lei do CNCA. Primeiro, a lei modelo estabeleceria um dever às empresas canadenses de prevenir os direitos humanos e os danos ambientais. Então, ao ser adotada, as empresas teriam que garantir que estão respeitando os direitos humanos e o meio ambiente em todas as suas operações e cadeias de suprimentos. Se adotada, a lei também exigiria que as empresas façam a devida diligência ou due diligence e relatem publicamente as medidas tomadas para garantir os direitos humanos e evitar danos ambientais. Então, elas teriam que identificar riscos e parar de contribuir para prejudicar as operações e as cadeias de suprimentos. Em terceiro lugar, essa lei também inclui as consequências para as empresas que causam danos ou deixam de realizar a due diligence, ou a devida diligência. As comunidades trabalhadores que sofrerem qualquer tipo de dano em relação a essas empresas também poderiam receber a reparação ou teriam direito legal de processar empresas no tribunal canadense. Eu termino dizendo que a nossa rede estará em campanha ativa para que essa lei seja promulgada no Canadá nos próximos meses e anos. Então, pedimos ao Canadá que alcance os líderes globais na Europa que adotarem leis semelhantes e que garantam que as empresas canadenses respeitem os direitos humanos e o meio ambiente e que as pessoas prejudicadas tenham acesso às devidas reparações. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, David. É realmente uma proposta de legislação que parece ser muito promissora em termos de proporcionar para os governos e para a sociedade civil elementos e mecanismos para cobrar, né, a responsabilidade empresarial das mineradoras, principalmente, né, e das várias empresas que cometem violações de direitos humanos. A gente tem 2 perguntas para finalizar. A primeira delas seria como que vocês duas, Maria Júlia e Sônia, acreditam que a gente poderia construir mais laços de solidariedade entre as organizações brasileiras e canadenses e o que a gente aqui do Canadá pode fazer para contribuir com as lutas em defesa da água e da terra no Brasil. E a segunda pergunta é sobre o comportamento das empresas mineradoras durante a pandemia. Como que vocês caracterizariam a presença dessas empresas nas comunidades desde que a pandemia começou? Maria Júlia. Eu não estou ouvindo a Maria Júlia. Tenta de novo. Não. Olha aqui no chat. Agora sim. Tá. Sobre essa última, a pergunta da Viviane Vargas, no comecinho da pandemia, houve um decreto do Bolsonaro classificando uma série de atividades econômicas como essenciais. E ele classificou, então, nesse decreto de março de 2020,
a mineração como atividade essencial. Isso foi muito importante para as mineradoras, porque garantiu uma salvaguarda jurídica, garantiu uma proteção jurídica para que elas pudessem, então, tanto continuar operando e continuando também a licenciar os projetos ambientais. Então, nós temos vários níveis, né, de licenciamento ambiental. E projetos, assim, de mineração industrial, eles têm algumas etapas que, na verdade, estão agora conseguindo derrubar tudo, né, e simplificar ainda mais com uma proposta de lei que foi aprovada há 2 semanas no Congresso, na Câmara dos Deputados, e que agora foi para o Senado. Mas os licenciamentos, em todos os níveis, eles continuaram acontecendo no ano passado. Então, se você tem uma mineração de menor escala, por exemplo, uma pedreira, uma extração de areia, de granito, isso foi licenciado em uma audiência de 1 a 2 horas de duração online. Lembrando que a maioria das comunidades sequer tem internet, muitas das comunidades que esses projetos foram aprovados, não tem internet boa, né? Tem dados móveis, coloca crédito no celular, mas não tem Wi-Fi, não existe fibra ótica na maioria das comunidades rurais do Brasil. Então, as pessoas sequer puderam participar. Em outros casos de mineração mais de maior escala, então, esse processo também continuará acontecendo, e agora chegamos em 2021, com muitas expansões de mineração de grande escala, aí especialmente do minério de ferro e da bauxita, que são os 2 principais minérios extraídos no Brasil em escala, ou seja, em quantidade. Nós temos, então, a possibilidade, no próximo período, em curto período, nós temos, assim, um aumento dos conflitos de mineração de maneira absurda, porque não parou nem o que já existe e não parou o licenciamento. E eu vou depois colocar aqui, enquanto a Sônia falar, eu vou colocar no chat para vocês uns mapas que nós fizemos dentro do MAN de algumas regiões, de 2 regiões de Minas Gerais e uma região no Pará, que é o maior projeto de mineração do Brasil, o projeto Carajás, da Vale também, que é a maior mina de minério de ferro do mundo, e é impressionante, no mapa, nos municípios onde existe a mineração, o grau de contaminação é muito maior. Então, você tem muito mais pessoas contaminadas e, por consequência, você tem mais mortes. E nos municípios vizinhos que você não tem a mineração, você tem menos casos. Ou seja, a mineração no Pará, Viviana, significou maior contaminação das populações em regiões onde há mineração já. E isso assim, notório, assim. A Anglo América tem o maior projeto dela fora da África, é um projeto no meu estado também, uma região mais ou menos a 2 horas da capital Belo Horizonte. É impressionante, assim, é incomparável, um aumento, assim, em dezenas de vezes maior o número de casos, onde então está o projeto, do que em municípios da região, que vive da agricultura familiar. Então, isso é muito sério. E como nós podemos, assim, criar mais laços, eu acho que essa dimensão da tradução realmente, ela não é acessória, ela é fundamental. Se nós podemos ter cada vez mais apoio, sabe? Os povos indígenas no Brasil estão sob ataque. Se a gente puder ter cada vez mais as cartas e as denúncias sendo traduzidas em tempo real, em inglês, em francês, em espanhol, e espalhadas, isso ajuda também na pressão. E isso também ajuda os movimentos populares como um todo. Se a gente puder ter, acho que é importantíssimo esse trabalho que foi feito, tradução das cartilhas, dos livros, ou seja, nós temos aí um site, então, que podemos, assim, é tipo um repositório de materiais, isso é muito importante. Mas se a gente puder ter esse apoio dessa rede de tradutores que possa traduzir a denúncia em tempo real, isso ajuda muito. E como nós temos muitas mineradoras canadenses atuando no Brasil, nos ajuda muito a ter informações sobre elas. A maior barragem de rejeitos de mineração em Minas Gerais, e a maior do Brasil hoje, é de uma mineradora canadense, a Kinross, que explora ouro a céu aberto, numa região que pertence a Minas Gerais, mas é mais perto de Brasília, 2 horas de Brasília. E um projeto gigante, são várias barragens, na verdade, conectadas. E às vezes é difícil conseguir perceber o lastro do dinheiro,
composição acionária, porque é difícil, isso não é numa busca de Google que a gente vai conseguir também saber algumas informações. Então, esse suporte de informação é muito importante. E aí, de cara, urgência total no projeto da BeloSun. Nós precisamos lutar muito e precisa de apoio para que esse projeto dessa mineradora canadense também, BeloSun, não seja instalado na volta do Xingu. É isso, então, eu finalizo aqui e agradeço de novo, viu, o convite da Kairos. Muito obrigado, Maria Júlia. Sônia? Oi. Então, eu só queria acrescentar uma coisa, que talvez fosse até na pergunta anterior, que é em relação ao nível, né, de contaminação de mercúrio, né, que tem sido constatado ali no Munduruku, também no Yanomami, né? Lá no Munduruku chegou a um momento que tinha tipo 70% de pessoas ali que constatou mercúrio, né, no organismo, além de uma pessoa lá, né, que sempre trabalhou ali próximo em defesa dos povos indígenas, que morreu em consequência de contaminação de mercúrio, né, no corpo. E lá no Yanomami, em algum momento, chegou 90% das crianças contaminadas, né? Então, esse, né, o resultado do garimpo, da mineração, seja, né, o que for, que deixa nas águas e acaba contaminando as pessoas. E aí o que se pode fazer, acho que é exatamente, né, isso, né, promover os eventos, discutir, né, pressionar as empresas. Nós temos feito muito isso, a PIB, né, tem essa campanha aí contra a Anglo, contra a BlackRock também, que é uma das maiores investidoras, né, aí de ação nessas empresas. E em 2019 a gente realizou aquela campanha, a Jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais pela Europa, e um dos trabalhos que a gente fez ali foi exatamente conversar com parlamentares, conversar com a sociedade civil, né, para criação dessa lei, né, essas leis nacionais em cada país, para que garanta essa rastreabilidade dos produtos e também do caminho do ouro, né, desde a sua origem aonde que ele chega, qual o rastro que ele vai deixando, né? E aí, falando com os parlamentares para a criação dessa lei, para garantir essa rastreabilidade e sanções para as empresas que forem coniventes ou descumprir nesses princípios de direitos humanos e direitos ambientais, né? E com a sociedade civil, foi exatamente para a sociedade civil continuar ali, pressionando os parlamentares, né? Também as empresas, para não descumprir esses princípios, né? Então, acho que é muito importante, né, esse apoio internacional, nesse sentido de dar sempre visibilidade, né, ao que está acontecendo, mas também pressionar as empresas nos seus países e tentar, né, a criação dessas leis, para poder as empresas ter ali também todo um controle, né, e assumir cada uma a sua responsabilidade sobre o que elas estão explorando, produzindo, comercializando, né, para que chegue no seu destino de forma limpa, né, que não esteja suja de sangue. É isso. E aí, gente, muito obrigada também, tá? Obrigada pela oportunidade, estamos juntos. Muitíssimo, muitíssimo obrigado, Maria Júlia e Sônia, pela participação de vocês. Eu sei que para vocês estarem aqui, vocês fizeram um grande esforço, né, para tirar um tempo das atividades de vocês, que é sempre tão cheia de coisa nesse período que a gente está vivendo com tanta demanda, né? E eu queria, antes de encerrar, reforçar o convite para que quem não acessou ainda o... Você colocou no mudo, Fabrício. Agora que eu percebi, desculpa. Então, eu vou começar de novo. Muitíssimo, muitíssimo obrigado, Maria Júlia e Sônia, por estarem aqui. Eu sei que vocês fizeram um esforço grande, né, para tirar esse tempo e deixar de fazer outras coisas que vocês têm que fazer, uma lista grande de atividades, né?
E antes de encerrar, eu queria convidar, reforçar o convite para vocês acessarem, quem não acessou ainda, a plataforma Mayor Hub, né? Que está aqui no chat o link, que está em inglês, espanhol e português, que reúne uma diversidade grande de materiais, né? Sobre mineração, sobre direitos humanos, legislação, tem vídeos, podcasts, mapas, é uma diversidade grande de recursos que facilita a luta em defesa da terra e da água. E com isso, eu encerraria a minha parte e devolvo a palavra para Rachel. Muito obrigado. Hi, good afternoon, everyone, and thank you for that. It's my Muito obrigada. Gostaria de fazer os agradecimentos finais. Tudo que ouvimos hoje sobre o ambiente, os direitos humanos, as lutas de gênero, os impactos, a saúde da mineração no Brasil, como a pandemia exacerbou isso. São mulheres guerreiras. Tudo isso que foi identificado. A pandemia, que é a extração de recursos e a mineração, a falta de responsabilidade. Acho que todos esses itens são evidências muito importantes, além do Hub Mayor em português. E também agradeço ao Devin pelo trabalho do CNCA, pela responsabilização das empresas. Peço a todos que acompanhem as campanhas do CNCA. Semana que vem tem um treinamento. Se você quiser ser um representante ou advogar por essa responsabilização das empresas. Gostaria de agradecer também a Sônia pela sua intervenção, por todo o seu trabalho na defesa das terras, da água, pela sua tenacidade, pela sua força, por ser a face na frente dessa luta das mulheres. Muito obrigada por ser uma inspiração. E muito obrigada ao Fabrício pela moderação, por coordenar esse evento. Muito obrigada por iniciar e traduzir e trazer à existência o Hub Mayor do Brasil. Agradeço a Rebeca pela tradução. Não sei se você quer ligar a câmera para que as pessoas possam lhe ver, mas muito obrigada por tornar essa comunicação possível. Agradeço ao Devin pela sua apresentação e pela campanha do CNCA. Agradeço a Gabriela por tornar isso possível, por estar por trás das câmeras, por fazer toda a parte técnica. E o Hub Mayor é algo que as mulheres que têm trabalhado em defesa da terra e da água querem há muito tempo, então agradeço a Gabriela por trazê-lo à vida. Agradeço a todos que estiveram aqui, estão com a gente essa noite. Acessem o Hub Mayor. Acompanhem o nosso trabalho, o trabalho de todas essas mulheres incríveis que estão aqui essa noite. Uma boa noite a todos.